Ora, veja o que pode acontecer. Andressa Urach, conhecida como Miss Bumbum, é a modelo mais comentada no mundo da cirurgia estética. Andressa não esconde a preocupação constante que tem com a cultura do corpo, sendo a perfeição o seu grande objetivo. Peito, pernas, rabo e nariz foram algumas das zonas do seu corpo submetidas à intervenção cirúrgica, mas nem sempre tudo corre bem. Afinal, quais são os limites da beleza? Doutora Luísa, este é o caso recente mais conhecido, mas estamos a falar de uma pessoa que recorrentemente está a tentar modificar o seu corpo através da cirurgia estética e claro que se ultrapassam os limites, corre-se este risco, não é? Neste caso, há vários riscos. Pronto. Sim. Uma coisa foram os exageros das cirurgias a que ela submeteu, nomeadamente em termos do volume dos implantes, o volume dos implantes da mama, o volume dos implantes do glúteo. Mas para algumas pessoas isto é quase uma obsessão, vira uma obsessão, não é? Estar constantemente a ter a felizmente não é isso para a maioria das pessoas. Não, eu digo para algumas pessoas. Não, eu entendo uma parte daquilo que as pessoas acham que é uma obsessão, mas também entendo uma parte que é frequente com outras pessoas, que é o seguinte: quando nós fazemos uma cirurgia e ela corre bem, e nós de facto vemos que melhoramos, temos vontade de fazer outras coisas. Isso já aconteceu comigo. Portanto, não, é inerente. Quando fazemos uma coisa que de facto corre bem e nos deixa satisfeitos, depois pensamos, se calhar também faço aqui uma coisinha, não é? Isso não é uma obsessão. Mas não, isso não é uma obsessão, mas, por exemplo, há pessoas que fazem várias intervenções cirúrgicas à mesma coisa porque acham que podem sempre melhorar uma coisa que já está bem e que está perfeita. Isso sim. Isso é uma obsessão. E aí é o médico que tem que alertar. Exatamente, exatamente. Aí há um papel pedagógico que o médico pode assumir, não é? Ou deve assumir. Sim, mas essas pessoas normalmente têm um distúrbio de personalidade, não é? Pronto, isso é mesmo uma situação patológica. Agora, por exemplo, em relação às maminhas, há senhoras que querem tamanhos progressivamente maiores. Que nada tem a ver com a harmonia do corpo. Exatamente, que nada tem. E aí convencê-las que isso não é o melhor para elas, às vezes é mesmo muito difícil. Muito difícil. Sim, e depois encontram um médico que lhes faz sem qualquer tipo de problema e vão continuando a fazer, não é? Exatamente, exatamente. Aí... Agora, correm-se riscos com todas as cirurgias estéticas, como aliás com qualquer cirurgia, não é? Qualquer cirurgia que qualquer pessoa faça, seja ela estética ou não, vai ter riscos. Ir ao dentista tem riscos. Pois tem. Tem o risco de infectar, tem o risco de fazer uma reação a uma anestesia local. Tudo tem riscos na vida. Atravessar uma estrada também tem. E por isso a sua doutora também não avança para uma cirurgia estética, nem o doutor Filipe, certamente sem todo um conjunto de exames feitos à paciente, não é? Claro, mas mesmo assim há coisas que não são previsíveis, não é? Ou seja, há intercorrências, acidentes, não é? Por definição, os acidentes são situações que nós não estamos a contar que aconteçam. Caso contrário, seriam fáceis de prevenir, não é? E, de facto, há situações que são iatrogénicas, que não sabemos porque é que aconteceram, que não conseguimos explicar. E da mesma forma que há pessoas que cicatrizam super bem, há outras que não cicatrizam. Não é? Há pessoas que toleram, por exemplo, a dor de uma forma muito mais fácil do que outras pessoas. Portanto, a medicina não é preto e branco. A medicina é cinzento porque nós somos seres humanos e cada pessoa reage da maneira que Filipe, por isso é que não vale a pena estar a perguntar à amiga que fez o implante: ai, doeu-te, não te doeu? Porque connosco pode ser tudo diferente, claro, não é? Claro que não, isso não é possível. E aqui há uma parte extremamente importante que é selecionar bem o doente que nós vamos operar. Quer dizer, selecioná-lo bem em termos de condições médicas. Se este doente que nós vamos operar é saudável, se tem algumas comorbilidades importantes, se as expectativas dele estão ajustadas àquilo que nós achamos que vai ter um resultado natural, se não, ajustá-las, não é? Portanto, por isso é que nós, por exemplo, na nossa clínica, a Dr. Ico Almeida, temos alguma preocupação e temos um psicólogo, às vezes, que é necessário para ajustar estas expectativas antes de fazer a cirurgia e antes de acontecerem desastres. Como acontece. Olha, neste momento sinto-me como se tivesse feito um preenchimento de lábios. Neste momento não sinto os meus lábios.
Aconteceu-te mesmo, não sinto os meus lábios. Não, eu acho que logo à noite ainda vamos estar aqui com alguma coisa de Neste momento parece que fiz uma anestesia, não é? Mas olha, por falar nisso, nós temos uma imagem para partilhar. Vamos, portanto, falar aqui de cirurgias mal feitas ou de consequências realmente não desejáveis. Ora, aqui está o primeiro caso, aliás, são figuras conhecidas. Voltando à Miss Bumbum, há aqui uma parte, e nesse aspecto o caso está extremamente bem escolhido, que é o seguinte: ela fez, para além das cirurgias, ela fez um preenchimento do corpo com materiais que em Portugal são absolutamente proibidos. Isto é uma consequência de um tratamento que ela fez com materiais que não são aprovados pela Infarmed. Infelizmente, há alguns médicos em Portugal que estão a utilizar este tipo de produtos, mas eles são absolutamente proibidos. Portanto, não... Mas quando diz que há médicos que estão a utilizar aqui em Portugal? Sim, há médicos que estão a utilizar em Portugal. Portanto, produtos proibidos? Produtos proibidos, sim. Por isso é que nós temos que analisar muito bem o médico que escolhemos. No Brasil, estes produtos são de facto permitidos, que é o PMMA e é o Aqualift, que é um hidrogel. Em Portugal, estes produtos não são permitidos. Mas no caso concreto desta senhora, o que é que terá acontecido realmente? Que tipo de reação é que o produto faz um granuloma ao fim de algum tempo e tenta-se exteriorizar do corpo. E nesse caso, como ela injetou nas pernas, injetou nos glúteos também, ele tem que ser posteriormente removido. E ao ser removido, porque tem que ser drenado, porque o organismo está a rejeitar, faz faz umas chagas, como se estivesse a purgar. Estamos a ver ali? Infelizmente, as pessoas vão fazer o tratamento e ficam bem, porque isto não é imediato, não é logo a seguir. É passado, às vezes passado 1 ou 2 anos, é que aparecem as complicações. Portanto, as pessoas só se apercebem... Portanto, uma consequência tardia da utilização de produtos não aconselhados. Não aconselhados. Então, agora sim, voltamos àquela fotografia que estávamos a ver, porque há aqui qualquer coisa que não correu bem, não é? Pelo menos nos lábios. Os lábios são uma intervenção difícil de fazer. Os lábios têm que ser feitos com muita preocupação na harmonia do rosto. Se não tivermos preocupação com a harmonia do rosto, não vamos obter uns lábios naturais. E é o caso deste. Mas isto é um preenchimento de lábios, é um preenchimento de lábios, muito provavelmente com um material não absorvível, o que provavelmente iria, se fosse absorvível, passado uns meses, iria desaparecer. E tinha que se repetir outra vez, se quisesse. Se não, ficaria assim. Há aqui também um exagero na rinoplastia. Mas quer dizer que esta senhora vai ficar com os lábios assim? Muito provavelmente isto é um preenchimento definitivo. Que não dá para voltar atrás. No lábio é muito difícil fazer a extração do preenchimento Aquela definitivo. está bem pior do que estava. Pois está. E agora? Não dá para resolver. Não, quando se usam, por exemplo, quer eu, quer Filipe, nós só usamos ácido hialurónico, que é o único produto que é 100% reabsorvível, 100% não é natural, porque não é. Aliás, também é usado para injetar na cara, também é usado para injetar na cara. Outro tipo de produtos que sejam mais duradouros, obviamente que têm também muito mais risco de desenvolver complicações do género das que estamos a ver. Vamos agora a outro caso também. Vamos à próxima fotografia. Aqui o que é que se passou? Aqui quase já não tem olhos. Esta doente tem aparentemente um implante malar, ou um preenchimento ou um implante malar aqui das maçãs do rosto, que ficou completamente desarmónico com a face dela. Para além do, outra vez, o preenchimento de lábios em exagero, que leva de facto a um resultado muito pouco natural, que é aquilo que nós, ao fim e ao cabo, pretendemos. É o oposto. Que não se note que a pessoa foi intervencionada. Que não se note que a pessoa teve a fazer um tratamento estético e que o resultado seja, obviamente, o mais natural e o mais parecido com aquilo que a pessoa era há uns tempos. Os olhos, quando começam a ficar pequeninos, é porque já se esticou demais a pele, ou não? Há duas causas. Uma dessa pode ser essa, outra pode ser o exagero no Botox. Muitas pessoas têm, e muitos doentes pedem, por exemplo, a aplicação do Botox aqui com o intuito de levantar um bocadinho a sobrancelha. Na realidade, isso acaba por ser um erro na maioria dos casos, e vamos ver à frente uma fotografia onde isso acontece, porque a pálpebra acaba por cair mais do que aquilo que levanta, se o Botox for injetado, muitas vezes nos sítios onde até os próprios doentes pedem para colocar. Vamos à próxima, que eu acho que é a Dolly Parton, não é? Um grande exagero. Um grande exagero. Mas fez de tudo, não é? Foi nariz, foi lábios, foi rosto, foi mamas também? A mama eu... Primeiro entram as mamas na sala e depois entra a senhora, passado meia hora. Não é um bocado? Mas ela era... Mas ela na cara não está assim tão mal, está?
Quer dizer, nota-se que foi... Tem alguns traços de exagero. Tem alguns traços de Mas exagero. esta, por exemplo, ela não pode vir a ter problemas de coluna com o tamanho de mama? Pode ou tem. Ou tem, não é? Eu acho que ela tem. Seguramente, até porque ela penso que tem uma estrutura relativamente fininha. Dou-lhe um toquezinho e vai ela. É um exagero. Vamos à próxima. Não, a próxima é terrível. Não, a outra é. A Melanie. Esta vem um bocadinho no seguimento, segundo se diz, daquilo que nós estávamos a explicar. O Bandeiras deixou-a, não sei se separaram-se. Foi desgosto. Acerca das condições médicas dos doentes. O uso de álcool, drogas, enfim, uma vida nada regrada leva muitas vezes a retrações fibrosas nos liftings. E isto, muito provavelmente... O tabaco também não ajuda. O tabaco também não ajuda, exatamente. Isso estávamos a falar há pouco. E isto, muito provavelmente, é um mau resultado, porque é um mau resultado global. Isto é o mesmo de fisionomia, Mas não isto é? aqui foram injeções, a meu ver, pronto, obviamente não posso dizer com toda a certeza, mas a meu ver foram injeções de gordura e preenchimentos com gordura em exagero, porque alterou tudo, alterou os lábios, alterou as maçãs. Ele ganhou uma outra cara, só que ganhou uma cara... Ficou um bocadinho tipo Joker. Exatamente, ele parece um Joker. Nem se vê. Claro que, pronto, se calhar seria mais justo comparar uma foto de como ele era, mesmo antes de fazer a cirurgia. Aliás, eu também, porque eu lembro-me dele, acho que foi naquele filme 9 semanas e meia, não é? Ou 9 semanas e meia. Mesmo a outra fotografia, a anterior, em que ele está mais jovem, já é diferente daquilo que ele era realmente quando apareceu. Portanto, ele deve ter começado cedo a fazer coisas. Ele deve ter começado a submeter-se a intervenções cirúrgicas com alguma regularidade. Bem, se ele fosse como a Manel, estava ótimo. Precisava ter com 59 anos, não é? Tinha estado sossegadinho, tinha estado muito melhor. Vamos à próxima, porque a próxima também é impressionante, porque alterou também... não, aqui eram as mesmas da Miss Bumbum, portanto já falámos já vimos. Tais complicações. E vamos agora à próxima. Até parece mais velha. Mas aqui, possivelmente, aquela primeira fotografia é dela mais nova também, dela não é? mais jovem. Portanto, aqui, honestamente, não acho Só que tem seja... boca? Sim, mas não é daqueles casos que nós achamos... Para mim tem um exagero no preenchimento do labial. E na maçã também. E na maçã. É porque ela postou o queixo estreitinho, com os lábios daqueles, parece que não bate a bota com a perdigota. O preenchimento da maçã do rosto é feito com que tipo de produto? Podemos fazer com absorvível ou não absorvível, ou mesmo com uma prótese que dá volume, portanto, que é posta subcutaneamente. Querido. Acho isto muito interessante. Querias ficar? Não. Esta é uma das... Mas eu, por acaso, não tenho. O ácido hialurónico também dá para fazer. As formas mais frequentes são, de facto, utilizar o ácido hialurónico ou utilizar um bocadinho de gordura da própria pessoa. Tirada de onde? Então, se quiser, do abdômen, das coxas... Então aquela história do tira-se daqui e põe-se aqui é verdade. Já está acalmado. Já não está? Mas é o tempo. O nosso cérebro até parou. Vamos à próxima? Também é muito conhecida. É muito conhecida, é. Mas eu acho que ela já não tem as mamas assim agora, pois não? Não, já reduziu um bocado. Pois já. Reduziu um bocado. Mas sim, mas ela foi um ícone, sem dúvida, não é? No Marés Vivas. É a Pamela. Ela foi... Eu Aliás, acho que ela tirou também, gostava de ter problemas. Que estávamos a falar antes das pessoas. Esta sim ficou viciada em... Não é? Ainda maior, ainda mais. Isto é um bom exemplo daqueles casos que estávamos a falar. Mas eu acho que ela faz uma redução mamária depois deste exagero porque estava a ter problemas de saúde. Não era porque não gostava. Não, mas o que é certo é que os tais problemas da coluna surgem, não é? Claro que sim, é um volume exagerado. Esteticamente acho um exagero, não acho? Mas não é só um problema de coluna. É o seguinte, quando nós colocamos um implante, a pele vai ficar com alguma pressão, porque o implante é um corpo que tem algum peso e que faz alguma pressão. Portanto, a pele vai ficar progressivamente mais fina ao longo do tempo, porque vamos envelhecer ao longo do tempo. E vai ficar também mais fina progressivamente, porque temos um implante. Se tivermos um implante dentro de volumes razoáveis, não vamos ter complicações. Agora, se de facto pusermos um implante que expande e que estica ainda mais a pele vai ficando cada vez mais fininha. Eu também não sei se não foi uma exigência profissional. Não era ela que fazia as marés vivas? Era. Então pronto, era por causa do desempenho. Quando ia para a água, ela não sabia nadar. Então, no fundo, qual é a mensagem a passar? Que há riscos, que as pessoas não tenham ideia de que não há riscos. São tão bonitos, não são? Ninguém lhes dá 60 anos. Que há riscos. Já fez alguma coisinha?
Ah, pá, isso pergunta-se. É a irmã que fazem um ao outro. Claro, aquilo lá em casa... Lá em casa todos os fins de semana. Não, mas o que estava a dizer, eu acho que uma das coisas importantes é, obviamente, nós selecionarmos o doente e fazermos o procedimento com alguém que tem muita experiência e Não que são um casal, muito... são irmãos. Mas podiam ser, mas é só irmãos. E que faz muitos casos. Que tem uma rotina, que está habituado a resolver as complicações, que tem uma equipa por trás de si que está disponível para, quando elas ocorrem, resolver, claro. Estar sempre, os doentes que são operados terem o nosso contacto pessoal. Isso não evita as complicações, mas ajuda a resolvê-las a tempo. E a maior parte dos casos evitam-se. Não, eu acho que é mesmo isso. Eu acho que é fundamental que as pessoas escolham médicos que estão devidamente habilitados para fazer as cirurgias que se propõem, e isso podem consultar através do site da Ordem dos Médicos. Cada médico está lá registado com a sua devida especialidade. Por exemplo, penso que há 1 ano, há 2 anos, houve umas meninas que faleceram em Faro, Sim. vítimas de uma lipoaspiração. Essa lipoaspiração foi feita por um nefrologista. Um nefrologista é um médico que trata dos rins. Portanto, quer dizer, não... Quem era uma manda situação... para ter tocar rabecão. Exatamente, mas infelizmente a legislação em Portugal é ambígua e, portanto, qualquer pessoa licenciada em medicina pode fazer aquilo que quiser. Se agora eu quisesse operar ao coração, pronto, montávamos aqui a mesa. E depois depende um bocadinho da consciência de cada médico fazer aquilo para que está habilitado ou não. Portanto, isso é o primeiro passo, é um médico que esteja devidamente acreditado. Depois, o segundo passo é de facto ver e tentar ter referências do trabalho da pessoa que vai fazer. No nosso caso, eu acho que aquilo que pretendemos ao máximo é dar o maior apoio possível a todos os doentes. As complicações todos os médicos têm, não há nenhum médico que faça uma cirurgia que não tenha, só não tem complicações quem não opera. E aquilo que diferencia os médicos... As complicações podem surgir, mas na maior parte dos casos não há complicações algumas. Claro. Portanto, sim, só muito raramente, não é? Exatamente, só muito raramente. Agora, um médico que diga, a mim nunca ainda me agora aconteceu a Sofia, nada... nós daqui a um mês teremos aí a nossa Sofia. Teve uma intervenção de 5 horas e o que é certo é que está maravilhosa e a recuperar. Acho que está felicíssima. Está muito feliz. Não a vamos reconhecer. Não, vão reconhecer porque ela está muito bem, mas está melhor do que está. Ela, não, e mais, e cá está, podiam surgir complicações. Porquê? Porque ela fuma desalmadamente. Fumadora e hipertensa. Pois. A cicatrização é muito mais difícil quando se fuma, por exemplo. Muito mais demorada. Pronto, a hipertensão também não é um sim, bom... não é um fator, para uma cirurgia de rosto não é o melhor fator por causa do risco de hematomas. Mas felizmente no caso dela correu tudo bem. Muito obrigada aos dois. Obrigada. Nós temos contactos profissionais dos nossos convidados.